Olá, olá, senhores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje uma live sobre os sonhos sonhados enquanto dormimos. Não é uma live, né? Não é os sonhos nesse sentido dos desejos que nós temos em vigília, acordado. É uma live sobre os sonhos sonhados enquanto dormimos. Algo que acontece na clínica é o paciente ele começa a se lembrar mais. Nós sonhamos todos os dias, todas as noites, né? Nós temos mais de um sonho, mas nem sempre nós recordamos, nem sempre nós lembramos dos sonhos. E um fenômeno que ocorre quando o paciente começa a fazer a terapia, ele começa então a entrar mais em contato com os seus sonhos, ele começa a se lembrar mais, a recordar mais dos seus sonhos. Uma dica que eu deixo para vocês é anotarem, né? Quando vier aquele sonho fresco, aquele sonho nítido na sua cabeça, aquele sonho que você sente que mexeu mais com você, anote, pegue uma caneta, pegue um lápis, anote, puxa o seu computador, abra uma pasta, coloque a data, né? E descreva o sonho como ele foi e a data, e você vai fazendo então um arquivo, você vai fazendo uma espécie de diário de sonho muito interessante. Depois de 1 ano, depois de 2 anos, você vai olhar aquele sonho e você vai ter então um registro ali, uma fotografia daquele sonho de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás. Eu faço um diário de sonho já há muitos anos. Eu devo ter aí próximo de uns 90 sonhos anotados, né? Muito interessante essa experiência de você olhar esses sonhos depois de muitos anos. É interessante, às vezes, interpretações que você não tinha pensado na época, depois de um tempo você então consegue fazer ligações que naquela época você não conseguiu fazer. Gente, então é isso, live de hoje, sonhos, perguntas e respostas. No final da live de hoje eu tenho um presente para vocês que eu acredito, eu espero e acredito que vocês vão gostar bastante. Então mais ou menos aí a hora que tiver faltando uns 15 minutos para acabar a live aí aproximadamente 1 hora de duração, eu vou então vou comunicar a vocês esse presente para vocês. Tudo bem? Vamos lá, senhores. Essa live, ela é sonhos, perguntas e respostas que eu abri ao longo da semana. Eu abri uma caixinha de perguntas e as pessoas foram entrando e deixando ali suas perguntas. E hoje, na live de hoje, eu vou vou responder essas perguntas e também não impede que vocês aí, ao longo da live, que vocês também façam perguntas, podem fazer. Se alguém quiser aí contar o seu sonho, né? Pode contar. Fique à vontade, use o espaço como quiser. Então, senhores, o que nós temos, qual é a grande chave interpretativa dos sonhos, que isso é um mérito do Freud. O Freud trouxe isso para nós, é uma postura, apesar do Freud lançar a mão de algo tradicional, que é a interpretação, o método interpretativo, que é algo muito tradicional, que os antigos já faziam, os gregos faziam, os romanos faziam, o Freud alinha essa técnica antiga, que é a técnica interpretativa, com uma postura científica. Então, o grande mérito da interpretação freudiana é que ela não, assim, a preocupação não é esgotar o sonho em todos os seus sentidos, em todas as suas possibilidades interpretativas. Nós nunca vamos conseguir esgotar um sonho na sua totalidade, de uma forma absoluta. Isso não existe.
Mas qual é o objetivo a ser buscado, a ser alcançado? Que você estabeleça a relação deste sonho, dessas imagens, que podem ser ali imagens caóticas, num primeiro momento, sem sentido, algo até desordenado, desorganizado. Então, essas imagens, que você estabeleça a relação dessas imagens com a pessoa que sonhou, com o autor do sonho, com você que teve aquele sonho. Então, esse é o grande ganho, o aspecto científico da interpretação freudiana, que é o sonho, ele é uma manifestação do sujeito que sonhou. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é buscar a relação deste sonho com o sonhador, com a pessoa que sonhou. Então, eu vou tocar a live toda, todas as interpretações eu vou levar nesse sentido. E é claro que aqui eu não tenho acesso a algo que é muito importante na interpretação dos sonhos, que é a associação livre de ideias, né? Então, as pessoas que fizeram lá a pergunta na caixinha são pessoas que eu não conheço, né? Pode ter um ou outro que seja conhecido, mas são pessoas que eu não conheço, são pessoas que não são meus pacientes. Então, eu não conheço a história de vida e eu não tenho acesso a algo que é muito importante na clínica quando o paciente relata o sonho, que é isso está no método de interpretação do Freud, que é você pedir ao paciente a associação livre de ideias sobre os elementos do sonho. Então, quando o paciente me relata o sonho, a primeira coisa que eu pergunto é: o que ficou para você deste sonho? Então, o paciente vai trazer algum impacto, alguma sensação ao ter o sonho. Eu me senti assim, eu me senti triste, eu me senti feliz, eu acordei assustado, esse sonho está me lembrando o meu trabalho, esse sonho está me lembrando o meu casamento. Então, o próprio paciente ele vai fazendo as associações livres de ideias e vai dando ao seu terapeuta os elementos, os elementos necessários para que o terapeuta construa ali, faça uma interpretação. Então, isso é absolutamente fundamental, e é claro que essas pessoas que colocaram essas perguntas, eu não tenho acesso a essas associações, eu não estou diante da pessoa para pedir as associações livres de ideias. Até tem um episódio interessante que aconteceu com o Freud. O pintor, né, o artista Salvador Dalí, escreveu uma carta para o Freud, relatando alguns sonhos, e enviou isso para o Freud, pedindo a interpretação. E o Freud disse assim: eu não posso fazer essa interpretação, eu só posso fazer essa interpretação com você aqui dentro do meu consultório. Por quê? Porque daí o Freud teria acesso ao quê? Teria acesso às associações livres de ideias. Então, o nosso objetivo sempre nós nunca iremos esgotar um sonho. Tem ali uma estátua no canto da sala, né? Então talvez a gente não saiba o que aquilo significa. Tem ali um objeto, eu não sei o significado, o que esse objeto quer dizer. Então nós nunca vamos esgotar totalmente, plenamente um sonho, mas nós temos acesso à possibilidade de ver que relação esse sonho tem com a pessoa que sonhou, com o sonhador. Isso é fundamental. E aí nós temos que, então, trabalhar com as associações livres de ideias. Então, o que significa isso? Significa que cada elemento do sonho, o próprio sonhador tem que dizer o que é aquilo para ele. Por que, André, por que tem que ser a pessoa que sonhou, tem que ser o autor do sonho que tenha que fazer essas associações? Por que não pode ser a tia? Por que não pode ser a avó? Por que não pode ser a amiga?
porque essas pessoas não são você, né? Essas pessoas, elas não construíram esse sonho, elas não criaram esse sonho não está dentro dessas pessoas, esse sonho está dentro de você. Então, a única pessoa autorizada a fazer essas associações livres de ideias é o autor do sonho, é a pessoa que sonhou. Então, é você que sonhou que vai ter que fazer essas associações sobre cada elemento. Por que isso? Vou explicar aqui. Vamos imaginar, por exemplo, uma porta, né? Uma porta. A porta, eu, por exemplo, posso associar uma porta com caminho, com possibilidades, com saída. Mas uma outra pessoa pode associar a porta com prisão. Ela pode associar a porta com claustrofobia, com se sentir sufocada, se sentir fechada. Ela pode imaginar uma porta fechada. Então, eu não sei o que a pessoa vai responder. Então, eu preciso perguntar para a pessoa que sonhou, se nesse sonho há uma porta, então eu preciso perguntar para a pessoa que sonhou o que é esta porta para você. E aí essa pessoa vai dar uma associação. Ah, é a porta da entrada da casa dos meus pais. Então aí a pessoa vai começar a dar o significado, né? Ela mesma vai dizer o que cada elemento representa. Então vamos imaginar, por exemplo, batom que a mulher usa. Então nós podemos pensar batom como beleza, nós podemos pensar batom como feminilidade, mas a pessoa ela pode associar isso de uma forma censuradora. Ela pode associar batom a algo mais moralista. Então ela pode olhar o batom de uma forma mais censuradora, mais crítica, e associar isso, por exemplo, a uma mulher mais promíscua. Então olha a diferença. Então o mesmo elemento, ele pode ter associações que são associações que vão para um lado mais positivo, mas como também ele pode ter associações que vão para um lado mais negativo. Então é a própria pessoa que sonhou que vai ter que dizer para o seu analista, que vai ter que dizer o que cada elemento representa. E aí, eu tenho um exemplo ótimo sobre isso. Uma vez um paciente sonhou com ônibus. Toda a cena do sonho ocorria dentro de um ônibus. Então, eu não sei, eu assim, pensando em ônibus, eu penso num meio de transporte, eu penso em locomoção. Eu perguntei para o paciente, falei, o que é para você este ônibus? Sabe o que o paciente respondeu? Olha que incrível, olha como nós precisamos perguntar. Ele disse assim, para mim, ônibus é família. Olha que incrível isso. Para mim, ônibus é família. E aí, ao falar isso, para mim, ônibus é família, ele deu a chave interpretativa do sonho, porque o sonho era, ele estava dentro do ônibus, o ônibus estava lotado, ele tentava falar e não era escutado, ele não era ouvido. Então ele não tinha voz. Por quê? Porque as pessoas falavam mais alto do que ele. Então ele está trazendo, através desse sonho, ele está trazendo todo esse sentimento, a forma como ele se vê e a forma como ele se coloca diante da própria família. Quer dizer, que ele não é visto, que ele não é ouvido, ele se sente insignificante, ele se sente menos que os outros. Então, ao fazer essa associação sobre ônibus, ele me contou como eu vou fazer a interpretação do sonho. Então, a participação do paciente é absolutamente necessária, é fundamental que o paciente faça esse trabalho de associação livre de ideias. Então,
muito importante, que as pessoas erram muito esse elemento, essa técnica da interpretação dos sonhos, que é assim, vamos imaginar então que você sonhou com a sua avó. Você sonhou com a sua avó. Então, o que é que a pessoa que sonhou com a avó pensa imediatamente? Vou ligar para a avó. Eu vou ligar para a avó, eu vou ligar para minha avó. Alguma coisa aconteceu, eu sonhei com ela, eu preciso ligar para a avó. Não é isso, não é isso. O seu inconsciente, né, essas camadas mais profundas da sua própria personalidade, que nós chamamos de inconsciente, está trazendo a sua avó no sonho para usá-la como uma representação de alguma coisa que é sua, da pessoa que sonhou. Então esse sonho não está dizendo algo da vida da avó. Esse sonho está usando a avó, a sua avó, para representar algum elemento interno dentro da pessoa que sonhou, dentro do sonhador, dentro de você. Então, o que eu preciso? Se o paciente disse assim, eu sonhei com a avó, o que eu preciso perguntar para esse paciente? Eu preciso saber o que é para ele a avó. Eu não sei o que é para ele a avó. Se é um paciente que está comigo há muitos anos, eu vou saber. Mas se é um paciente, né, que eu estou com um número de sessões ainda pouco de contato com ele, então eu não sei o que é para ele essa avó. Então eu vou perguntar o que é para você a sua avó, que tipo de relação você tem com a sua avó, né? Quando você vai visitar a sua avó, o que é que você sente no vínculo com a sua avó, como é esse vínculo. E eu não sei o que ele vai responder. Ele pode ir para um lado mais positivo, da avó representar para ele uma coisa positiva. Minha avó é um doce, minha avó é meiga, minha avó é afetiva. Então ele está... Aí é claro que a gente precisaria olhar também o contexto em que essa avó aparece, mas ele está então, o sonho está trazendo a avó para relacionar com esse aspecto doce, afetivo, meigo que há também em você. Então isso que você vê na avó, que você valoriza na avó, coexiste dentro de você. Mas pode ser, por exemplo, que você fale assim, minha avó é terrível, minha avó é terrível. Minha avó não tem coração, minha avó é fria. Então o sonho está trazendo a avó para representar alguma coisa, algum elemento interno dentro de você que tem a ver com isso, né? Com essa frieza, com essa falta de afeto, com essa postura fechada. Então isso que é importante. Então quando você sonhar com a avózinha, não vai lá na avó, então eu vou lá. Pode ir. Se o sonho te fez lembrar da avó e você quer ligar para a avó, liga. Mas isso não tem nada a ver com o trabalho interpretativo. O trabalho de interpretação do seu sonho, você tem que ver o que essa avó está representando para você e é em cima disso que você vai construir, vai elaborar a sua interpretação. Mesma coisa, apareceu ali um vizinho, né? Apareceu ali um vizinho, você sonhou com o seu vizinho. Você não vai, não, então deixa eu ir lá, deixa eu bater na porta do vizinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Não tem nada a ver com isso, né? O vizinho está aparecendo ali para representar alguma coisa relacionado com algum elemento interno dentro de você, dentro da pessoa que sonhou. Então, o que eu vou ter que perguntar? Então, se um paciente fala assim, eu sonhei com meu vizinho, estava acontecendo isso e aquilo, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar o que é para você este vizinho. Então, o paciente vai dizer, o meu vizinho é isso, é assim, minha relação com ele é assim, é assado, minha relação com ele é super conflituosa, ou a minha relação com ele é boa. Então, aí eu vou ter que esperar essas associações de ideias que o paciente vai fazer em relação ao vizinho para eu poder construir, elaborar essa interpretação. Mas de maneira nenhuma esse sonho está fazendo uma referência à vida do vizinho.
Então a mensagem, isso é muito importante. Todo sonho vem para trazer uma mensagem para o sonhador. Todo sonho vem para abrir os olhos do sonhador. Todo sonho vem para promover uma expansão da consciência. Então, esse sonho do vizinho, ele não é para trazer uma mensagem para o vizinho. Você sonhou com o vizinho, mas essa mensagem não é para o vizinho. Eu sonhei com a minha amiga. Então essa mensagem do seu sonho não é para a sua amiga. A sua amiga está sendo usado para representar algum elemento dentro de você. Então esse sonho está usando a sua amiga para falar de você. Eu gosto muito da ideia de projeção, da gente pensar como projeção. Então são elementos internos dentro do sonhador que estão sendo projetados nessas imagens. O sonho ele é feito de imagens. Então são esses elementos internos dentro do sonhador que estão sendo projetados nessas imagens. Então essas imagens, independente de quais sejam, se é a sua amiga, se é a sua avó, se é de repente você pode sonhar com um participante do Big Brother, né? Você sonhou lá com um participante do Big Brother. Por mais que eu assista o Big Brother, que eu esteja atento ao que está acontecendo no Big Brother, eu preciso saber o que é este participante para você que sonhou. Então, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar este participante específico do Big Brother, porque você poderia ter sonhado com qualquer participante, mas você sonhou com aquele específico, aquele um. Este participante específico do Big Brother, o que ele é para você? Eu odeio ele, eu não gosto, ele tem uma atitude lá com a casa que é péssima. Então, esse participante está trazendo algum elemento que diz respeito também a você. Ou, eu adoro esse participante porque eu vejo nele valores, eu vejo nele atitudes que são atitudes positivas, boas. Então, o seu sonho está trazendo esse participante para iluminar algum aspecto nesse sentido mais benéfico dentro de você. Então é disso que se trata, não é, né? Você não vai, então o sonho está trazendo alguma mensagem sobre o Big Brother lá, sobre a história, o que vai acontecer amanhã, nada disso. O sonho não está falando lá da Rede Globo, do Big Brother, do participante, o sonho está falando de você. Você está usando só um programa que você assistiu na noite anterior, você está usando só algo que você está acompanhando ali, pode ser uma série, você está assistindo uma série e de repente algum personagem da série ou alguma cena da série aparece no seu sonho. Então essa cena da série quer dizer da série lá que eu estou assistindo? Claro que não. Você está usando essa cena da série para falar de você. O seu inconsciente está usando essa cena da série, está usando o participante do Big Brother para falar de você. Isso é fundamental, gente. Sem isso, você não vai conseguir interpretar o seu sonho. É fundamental isso. Tem uma pergunta aqui. E quando a gente sonha com uma situação e depois acontece um déjà vu, né? Déjà vu, que é aquela sensação de que você já viu aquilo, já passou por aquilo, né? Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Você vive exatamente a situação que sonhou. Então, ela está falando do sonho, você teve um sonho e depois acontece uma cena que é parecida com aquilo que você sonhou. Então ela está chamando aqui de déjà vu, né? Parece que a pronúncia mais correta é déjà vu, né? Mas a gente fala déjà vu. Que seria o eu já vi, né? É algo que eu já vi, que eu já experimentei. Existe um tipo de sonho que a gente fala de sonho premonitório, mas esses sonhos são muito raros, né? São muito raros. Por exemplo, a pessoa pode sonhar com o coração, né? Alguma coisa, alguma cena envolvendo o coração, e aí ela vai lá, faz um exame e percebe que ela tem um problema no coração. A mulher ela pode sonhar com alguma coisa saindo no bico do seio, e algum líquido, alguma coisa.
e ela vai lá fazer um exame, ela descobre que ela tem uma doença no seio. Então isso pode acontecer uma espécie de o sonho sinalizar alguma coisa, algo mais premonitório, alguma coisa do futuro, mas isso é mais raro. Normalmente as pessoas querem ficar só nesse viés de apontamentos futuros, né? E isso é mais raro. Muito mais frequente é nós interpretarmos o sonho, é a gente trabalhar o sonho no sentido do que ele tem a revelar a mim aqui e agora, presentemente. Claro que ele vai trazer também elementos do passado, mas o sonho ele traz sempre alguma mensagem atual ao sonhador, que se ele decifrar, então é algo que está cifrado, que precisa ser decifrado, se ele decifrar, vem para abrir os olhos do sonhador. Eu vou trabalhar um pouquinho as perguntas que fizeram na caixinha. Então uma pergunta que foi feita é assim: sonhar com insetos gigantes, olha, né? Sonhar com insetos gigantes representa o quê? Insetos gigantes. Bom, então tem aquele problema que eu estava contando para vocês, que é, eu não estou diante da pessoa que sonhou, né? Essa pessoa que sonhou não é meu paciente. Então, o que eu perguntaria, né? Se um paciente meu dissesse assim, eu sonhei com insetos gigantes. Bom, o que eu perguntaria? Eu perguntaria o contexto, né? Que lugar é esse? Onde está esse sonho? Então, a pessoa já me traria um pouquinho do lugar. Isso eu acho muito importante perguntar sobre o lugar. Acho interessante. Eu estava numa festa, mas que festa? Onde? Eu estava numa casa. Onde? Que casa? É uma casa que você já viveu? Então, essa pergunta do lugar eu acho interessante. Eu estava numa praia. O que é essa praia para você? Essa praia é uma praia bonita, tranquila, né? E aí alguma coisa vai acontecer nesse local. Então eu acho muito interessante a gente começar o sonho pelo local, onde isso acontece. Então eu não tenho acesso a isso. A pessoa que colocou a pergunta só colocou essa questão, sonhar com insetos gigantes representa o quê? Eu perguntaria também sobre os insetos, né? Eu pediria uma associação livre de ideias sobre os insetos. Será que no sonho há algum inseto específico? Ou será que ela sonhou insetos? Então, eu perguntaria sobre isso. Então, de repente, na associação de ideias, a pessoa especificasse algum tipo de inseto. É uma aranha, é uma borboleta, é um mosquito, é um pernilongo, é um vagalume. Então, ela poderia trazer algum elemento específico. Mas vamos apontar algum caminho, não necessariamente esse caminho é o correto, né? Vamos assim tentar fazer uma reflexão aqui, um bate-bola com vocês, de uma forma um pouco sem tanta pretensão de querer captar realmente a interpretação definitiva disso, porque nós não temos os elementos necessários para fazer isso. Mas eu vou tentar aqui um caminho. Eu achei interessante nessa pergunta que ela fala, sonhar com insetos gigantes representa o quê? Achei interessante que normalmente inseto é pequenininho, é uma coisa pequena. Mas ela sonhou com insetos gigantes. Então o sonho está trabalhando com essa questão do pequeno e do gigante. Então, né, tem uma diferença muito grande aí, né, do pequenininho e de algo que é gigante. Então existe um agigantar-se, né, nesse sonho, né, algo que é pequeno e normalmente é algo que a gente não dá muita importância, que é meio insignificante, ficou imenso, ficou gigante. Então talvez esse sonho esteja trazendo algo da atitude do sonhador, da atitude dele, por exemplo, com os problemas, por exemplo, com a vida, com ele próprio,
pode ser, como é que os nossos problemas se agigantam diante de nós e ficam maiores do que nós? Quando nós nos identificamos com o problema. Quando a gente se identifica com o problema, os problemas eles precisam ser lidados, nós temos que lidar com os nossos problemas. Mas às vezes nós nos colocamos diante do problema, nos identificando com o problema, daí ele fica imenso. Nós colocamos os problemas maiores do que nós. Então pode ser que o sonho esteja sinalizando sobre uma atitude do sonhador com a vida, a forma que ele vai lidando com coisas que poderiam ser mais fáceis, mais tranquilas, que ele poderia lidar com mais facilidade, mas há essa tendência de agigantar aquilo que que se fosse enfrentado, né? Sem essa identificação dos problemas, isso seria resolvido sem a pessoa ficar se debatendo tanto com aquele problema. Outra pergunta que teve foi o que significa sonhos com pontes e o porquê de uma pessoa te acompanhar na ponte. Muito interessante essa pergunta, né? O que significa sonhos com pontes? Então é claro que eu teria que perguntar isso para a pessoa que sonhou, o que é a ponte para você, esta ponte que aparece no sonho, o que é esta ponte para você, é alguma ponte que você já viveu, é alguma ponte que está presente na sua história. E muito importante, quem é esta pessoa que está te acompanhando na ponte, né? Que história você tem com essa pessoa, que tipo de relação você tem com essa pessoa. Então eu pediria também uma associação de ideias sobre essa pessoa que está acompanhando o sonhador na ponte. Mas a reflexão que eu faço aqui com vocês é a reflexão, isso aparece, a ponte aparece bastante no consultório, sonhos com ponte, e é interessante a gente pensar a ponte como vínculo. A ponte é um símbolo de vínculos. Então, situações, por exemplo, da pessoa tentando chegar do outro lado e não conseguindo, situações da pessoa parando no meio da ponte, situações de perigo embaixo da ponte, situações da pessoa caindo da ponte. Então nós temos que pensar dificuldades com o vínculo. Ou às vezes quando a pessoa já está num momento de mais superação de problemas, ela já está melhor, ela já está mais madura, se colocando melhor nas suas relações, então aparece uma ponte em que a pessoa consegue fazer essa travessia toda, ela consegue atravessar a ponte sem tantas dificuldades. Então o sonho vai mudando também. Interessante a mudança do cenário do sonho, do que vai acontecendo no sonho. Então sonhos estão ligados, as pontes estão ligadas a vínculo. Então esse sonho com ponte, você vai então fazer uma reflexão sobre a forma que você lida com pontes. Até eu deixei um vídeo, tem um vídeo no vídeo curtinho que são recortes de lives, né? São lives que eu fiz, aí nós recortamos fazemos um recorte pequeno dessas lives para colocar isso disponível para vocês de uma forma mais rápida, mais acessível. E tem um recorte no meu feed que se chama assim, medo de pontes, fobia de ponte. E eu falo exatamente, eu dou essa interpretação, pessoas com dificuldade de estabelecer vínculos mais verdadeiros, sólidos, profundos. Tem um sonho aqui interessante, tem uma pergunta aqui, sonhar que alguém próximo perdeu a memória recente e tenho que ajudar a relembrar. Olha, né? Sonhar que alguém próximo perdeu a memória recente e tenho que ajudar a relembrar. Então, esse é um tipo de sonho que nós podemos cometer um erro, que é o quê? De acreditar que todo esse sonho está ligado a essa pessoa desmemoriada, né? Então, nós podemos cometer esse erro. Então, quem sonhou acredita
que todo sonho está dizendo desta pessoa que eu quero fazer com que ela se lembre. Não, não. O sonho e esta pessoa que está ali está trazendo algum elemento do próprio sonhador, da pessoa que sonhou. Então, qual a pergunta que eu teria que fazer? Quem é esta pessoa, né, que perdeu a memória recente ali? A que você associa essa pessoa e o que você está querendo fazer com que essa pessoa lembre. E aí, é claro, eu tenho que trazer tudo isso para a pessoa que sonhou, não para a pessoa que perdeu a memória. Entendeu? Então eu tenho que... A interpretação será para o sonhador, não será para a pessoa que perdeu a memória. Então é algo que você quer resgatar, então o próprio sonhador quer resgatar, algum conteúdo que o próprio sonhador quer resgatar, só que isso está projetado nessa pessoa desmemoriada. Só que, importante, por que esta pessoa e não outra? Por que esta pessoa? Sei lá, vamos imaginar, você sonhou com um primo, você sonhou com uma amiga, com um amigo. Por que este amigo? Por que este primo? Isso é importante. Essa pessoa que está ali não é uma pessoa aleatória. Ela está ali porque ela está representando algum elemento interno da pessoa que sonhou, do sonhador. Muito importante isso. Outra pergunta, o que significa sempre sonhar? Sempre sonhar, quer dizer, provavelmente uma pessoa que tenha esse sonho recorrente, frequente. Sempre sonhar com bois e vacas sempre te perseguindo. O que significa sempre sonhar com bois e vacas sempre te perseguindo? Fundamental, 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 muito importante. Sonho de perseguição. Sonho de perseguição. Não importa o que está te perseguindo, mas sonho de perseguição. Você é no sonho este que está sendo perseguido, ou seja, você é a vítima. Mas você também é o perseguidor, você também é o algoz. E isso é muito importante, isso é muito importante. Achei interessante na pergunta que, então, traz o aspecto do animal. Animal sempre remete a algo de instintivo, algo primitivo, algo irracional. Então, o animal está trazendo... É claro que eu tenho que sempre pedir as associações. Então, aqui no caso, eu pediria o que é para você esse tipo de animal, o boi, a vaca. Então, eu pediria associações para a pessoa me dar mais elementos para eu elaborar a interpretação. Mas achei interessante, já na forma de perguntar, a pessoa ela não disse assim, ser perseguido por vaca ou ser perseguido por boi. Ela traz os dois elementos, a vaca e o boi. Ela traz o casal, ela traz o masculino e o feminino. Então isso eu acho que é algo que eu guardaria no bolso, né? Eu deixaria uma cartinha aqui na manga para talvez essa vaca e esse boi esteja representando alguma coisa que não tenha nenhuma relação com o animal, né? Mas tem a relação com o feminino, com o masculino, tem a relação com o casal, né? Então pode ser. Então isso é interessante. Agora, é claro que essa pessoa ela é a perseguida pela vaca e pelo boi, mas ela também é a vaca e o boi, né? E isso é muito importante a gente pensar essa questão. E então sempre sonho de perseguição. Eu estou sendo perseguido por um mendigo, né? Eu estou sendo perseguido por um mendigo. Então você é essa pessoa, a vítima que está correndo ali desse mendigo, mas você também é o mendigo, né? Então aí eu vou pedir uma associação de ideias. Eu sou esse mendigo, para mim eu vejo elementos, ele é sujo, ele é velho, então aí eu vou trabalhar com esses elementos
para trabalhar com isso como elementos internos dentro da própria pessoa, ou abandono, a pessoa vai falar desse mendigo como abandono. Então são aspectos da sua própria personalidade que você abandona. Então sempre remeter à pessoa que sonhou. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Vou bater bastante nisso para que vocês assimilem essa questão. Será que o sonho... o que os sonhos têm de relação com o nosso dia a dia? O que os sonhos têm de relação com o nosso dia a dia? Eles têm uma relação com o nosso dia anterior. Nosso dia anterior. Então você pode estar lá assistindo uma novela e um trecho dessa novela aparecer no seu sonho. Uma pessoa que você encontrou rápido na rua, você estava lá no comércio da cidade, você passou rápido por uma pessoa, essa pessoa pode voltar no seu sonho. Então, o seu sonho pode usar esses elementos do dia anterior. A gente fala o Freud chamava isso de restos diurnos. Então, são restos, são cenas que você viveu na noite anterior. E isso pode aparecer no seu sonho. E o sonho pode estar ligado a alguma questão que você está vivendo. Por exemplo, você está naquela semana muito preocupado com alguma questão no seu trabalho. Então, o seu sonho vai falar do trabalho. Você está naquela semana vivendo um conflito, alguma questão mais profunda no seu relacionamento amoroso, casamento, namoro. Então o seu sonho vai falar sobre isso. Então o sonho traz bastante a nossa realidade do dia a dia. Isso é muito importante também a gente prestar atenção. Uma pergunta que eu gosto de fazer para os pacientes é assim: aonde você encaixaria esse sonho na realidade da sua vida? Aí o próprio paciente responde e fala assim: eu acho que esse sonho está ligado ao meu trabalho. Aí eu acho que esse sonho está ligado ontem eu tive uma briga com meu marido, ontem eu tive uma briga com a minha esposa e tal. Eu acho que esse sonho está ligado a essa briga de ontem. Então o próprio paciente vai estabelecendo ali as ligações e dando as pistas para a interpretação. Outra pergunta: será que o sonho está no meu inconsciente? Será que o sonho está no meu inconsciente? Sim, né? O sonho, ele tem um aspecto sempre surpreendente. Ele traz esse aspecto, esse elemento surpresa sobre nós mesmos, que é esse lado que nós temos, mas que nós não conhecemos. Nós não temos uma consciência total de nós mesmos. Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Vou dar uma porcentagem aqui, uma porcentagem otimista. Nós conhecemos assim uns 5% de nós mesmos. Então 95% do André, o André não conhece. 95% de você não conhece. Então o sonho ele traz essa possibilidade da expansão da consciência e da gente trazer esse inconsciente à tona, da gente tomar consciência desses aspectos. Por isso que o sonho é muito interessante. A pergunta aqui, sempre do dia anterior, pode ser do dia anterior, esses restos diurnos do dia anterior, mas também o sonho pode estar ligado a alguma questão que você está vivendo naquela semana, ou naquela fase da sua vida, alguma fase na sua vida. Então, por exemplo, você está naqueles meses ou até uma questão mais profunda que dura alguns anos na sua vida. Então o sonho vai fazer uma referência a essa questão que você está vivendo, que você tenta resolver e não consegue. E isso pode ser alguma questão, algum conflito daquela semana, como pode ser também daquele mês, como pode ser também daquele ano ou daquele período da sua vida, daquela fase da sua vida. Então, o sonho sempre traz e se relaciona com a nossa realidade. É a realidade da história que nós estamos vivendo, sempre. Será que, a outra pergunta aqui, os sonhos nos ajudam a ganhar na loteria? Olha, fizeram essa pergunta. Os sonhos nos ajudam a ganhar na loteria? Não ajudam. Não ajudam a ganhar na loteria. Por quê? Porque o ganhar na loteria é algo que você pensa, é algo que você deseja fora do sonho quando você está acordado.
Então você está acordado, você tem ali um desejo de ganhar na loteria e resolver seus problemas financeiros, ter um poder, uma capacidade, um poder financeiro maior nas suas mãos. Então é algo que você deseja acordado, mas o sonho ele traz sempre esse elemento. Nós não temos esse poder e esse controle sobre os nossos sonhos, né? Não dá para você programar o seu sonho. Então o sonho ele vai sempre trazer algo, ele vai sempre vir um pouco, ele vai pegar um pouco no pé, ele vai pegar o sonhador pelo pé, ele vai ter sempre um caráter surpreendente. Tanto que a hora que a pessoa acorda, ela não se vê no sonho, ela acha aquele sonho esquisito, ela acha aquele sonho estranho, mas por que eu fui sonhar com isso? Então é esse caráter de estranhamento que, conforme nós vamos fazendo a interpretação, a pessoa vai se reconhecendo no sonho. Vai falar, então isso sou eu. Então o sonho está fazendo uma referência a coisas que eu tenho, a atitudes que eu realizo e não percebo. Então esse aspecto, eu gosto muito da frase do Lacan, eu sou onde não penso, eu penso onde não sou, né? Então o sonho vai trazer esse aspecto impensado de mim, né? Aquilo que eu não penso, aquilo que eu não imagino de mim mesmo. Então, impossível, o sonho não vai te ajudar a ganhar na Mega Sena, na loteria. Gente, eu queria anunciar que a surpresa, eu vou continuar respondendo as perguntas, mas queria anunciar para vocês a surpresa, estou muito feliz com isso. Eu queria oferecer para vocês gratuitamente um e-book sobre os sonhos, né? É um e-book sobre o simbolismo dos sonhos. Então, no meu link aí na bio, você vai clicar e isso vai abrir um ícone chamado e-book Simbolismo dos Sonhos. Então, é algo que eu preparei com muito carinho para vocês. Eu tive a ajuda da Aline, a minha esposa, da Gabi. A Gabi colocou na capa do e-book uma baleia voando, né, para trazer esse caráter onírico dos sonhos. E o Marquinhos, né, da MR Comunicações, o Gabriel. Então eu queria, né, então todo mundo me ajudou na produção desse e-book. E ali eu pego um sonho de atropelamento de cachorro, né? Eu pego o sonho do atropelamento de cachorro e eu começo a fazer todo um desdobramento desse sonho para que você entenda o funcionamento do sonho, como que o sonho funciona, né? Como que você pode se aproximar desse trabalho de busca dos sentidos, das mensagens que o seu sonho traz para você. Então está disponível, ali eu falo de um sonho relacionado com trabalho, eu falo de um sonho relacionado com relacionamento. Então dou vários exemplos, nada teórico, nada assim, aquela coisa de teoria, nada disso. Eu vou trabalhando com bastante exemplos já para ir direto ao ponto mesmo e para ficar algo interessante de ler. Então está disponível para vocês um e-book dos sonhos, está aí no link da bio, da minha bio. É só vocês clicarem ali e no ícone e-book Simbolismo dos Sonhos. Espero que vocês gostem, espero que seja útil, totalmente gratuito para vocês, tá bom? Os sonhos aqui, vou continuar com as perguntas. Sonhos e projeção astral. Sonhos e projeção astral é a mesma coisa? Sonhos e projeção astral é a mesma coisa? Projeção astral eu não faço a menor ideia, né? Não é minha área, não sei nada disso. Mas eu imagino que quem fez a pergunta esteja mais pensando nesse lado mais do futuro, né? Se o sonho, se ele pode trazer algum aspecto do meu futuro, alguma previsão. Aí é aquilo que eu já respondi antes. Alguns sonhos que anunciam
né? Uma doença que eu ainda não percebi, que eu ainda não vi. Agora, o que o sonho traz é assim uma esperança. Ele fala muito de uma esperança, porque ele revela uma atitude do sonhador ali, algo do sonhador, que se o sonhador captar essa mensagem e levar isso para sua consciência, ele vai conseguir fazer da sua vida uma transformação na sua vida, e essa transformação vai abrir possibilidades, né? Vai abrir portas, caminhos novos. Isso o sonho traz, isso é muito interessante da gente perceber nos sonhos, né? Esse caráter transformador, todo sonho vem para abrir os olhos do sonhador. Sonhar com alguém indica que o sonho tem relação com aquela pessoa. Sonhar com alguém indica que o sonho tem relação com aquela pessoa. O sonho tem relação com aquela pessoa na medida em que aquela pessoa representa alguma coisa sua, né? Representa alguma coisa sua. Então vamos imaginar assim, você sonhou com aquele namorado, aquela namorada que você namorou lá quando você tinha 17 anos, então hoje você é uma pessoa que tem 40, que tem 50 anos, e você sonhou lá com aquela namorada do passado, com aquele namorado do passado. Então, o que vai ser importante aí? O que foi este namoro para mim? Né? O que foi esta namorada para mim? O que foi esse namorado para mim? Aquele namoro que durou, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que ele representou para mim? Então aí vem a importância da associação livre de ideias, que você extraia, né, o sentido, né, o que esse namoro antigo representou para você. Então, às vezes, pode ser alguma coisa, por exemplo, que você perdeu contato, né, alguma coisa que você se desviou ao longo desses anos. E então, se aquele namoro representou algo bom para você, então pode ser uma mensagem de você fazer um resgate, não um resgate daquela namorada, daquele namorado, mas um resgate do sentido daquilo que aquilo representou para você e que você se desviou. Ou se de repente é algum aspecto negativo. Então é muito interessante assim, por que você foi lá de novo, né? Isso que é interessante, por que você foi lá naquela época novamente? Então qual é o sentido disso hoje na sua vida? A gente sempre tem que trazer também para esse aspecto do presente, não é só uma lembrança do passado que o sonho traz, ou aquela pessoa, aquele episódio que você viveu com aquela pessoa, mas também qual o sentido disso para a sua vida hoje, presentemente. Então, esse sonho se relaciona com aquela pessoa na medida em que aquela pessoa representa alguma coisa para você, e essa representação é a projeção de algum elemento interno que está dentro de você. Tem aqui uma pergunta. Uma vivência traumática que você teve e sabe, volta em forma de sonho com outras pessoas. Isso pode voltar, né? Até tem uma pergunta aqui sobre os pesadelos. Então, sonhos que você acorda assustado ou até gritando. Tem sonhos que a pessoa chega, né, a relar ali na esposa, no marido, ou a emitir um grito. Esse sonho, o pesadelo, né? Esse sonho, a gente fala de um sonho de angústia. Então é uma angústia antiga que reaparece no sonho, que surge no sonho novamente. Então, por exemplo, você pode reviver sentimentos de abandono, você pode reviver sentimentos de humilhação, bullying. Então, coisas que foram traumáticas no passado, aquilo pode retornar em outro contexto. Isso também é interessante. Por que essas pessoas estavam ao lado ali? Quem são essas pessoas? O que elas representam para você? Isso é importante. Agora, esse retorno no sonho, ele é importante porque ele dá uma oportunidade de eu processar esse passado, de eu resolver esse passado que ainda não está resolvido dentro de mim. Então o sonho ele traz sempre esse caráter, essa possibilidade transformadora. Todo sonho vem para abrir os olhos do sonhador.
Há uma regra geral, outra pergunta, há uma regra geral de significados para os sonhos ou é uma questão mais subjetiva, individual? Então, se há uma regra geral de interpretação dos sonhos. Eu vou propor aqui agora uma regra, eu vou falar bem rapidinho que a live está chegando no fim, disponível para vocês o e-book Simbolismo dos Sonhos. Tá muito legal o e-book, espero que vocês gostem, está disponível aí no link da bio. É só você ir no ícone e-book Simbolismo dos Sonhos, totalmente gratuito. Eu vou propor aqui uma interpretação geral dos sonhos, que o sonho ajuda a identificar a vontade patológica, ou seja, tem uma ação que você pratica na sua vida que te faz mal, que te prejudica. Então o sonho ajuda que você tome consciência dessa ação que te prejudica, que você faz e que te prejudica. Ah, mas André, como é que eu faço uma coisa que me prejudica? Você faz. Mas André, o que é isso em mim? Isso é a sua psicopatologia. Mas André, que nome estranho, você não tem um outro nome para isso? Isso é a sua loucura. Isso é a sua loucura. Não é lógico, é psicológico. Você faz algo, você pratica algo na sua vida que vai contra você, que te prejudica. Você não aceita o bom, você não escolhe o melhor. Então o sonho ajuda você a identificar isso na sua vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem do que é essa identificação da vontade patológica. Uma dona de casa, ela acorda à noite e existem ali pessoas, está ocorrendo um banquete na sua casa. Então ela acorda, ela estava dormindo, no sonho ela estava dormindo, ela acorda, tudo isso é o sonho, ela acorda e vai se dando conta que tem um monte de gente na casa e que está tendo ali um banquete. Só que a hora que esse banquete está sendo preparado, só que a hora que ela senta para se servir, nada está pronto, tudo ainda para se fazer, e então as coisas não estão prontas, não estão alinhadas da maneira ali que deveriam, e a comida é ruim e foi requentada, tá certo? Então a pessoa acorda, tem um movimento na casa, pessoas na casa dela, pessoas na casa, ela percebe que está tendo um banquete, só que a hora que ela se senta para se servir, ela percebe que nada está pronto, que essa comida é uma comida ruim e que essa comida é uma comida requentada. Então, qual é a interpretação? Nós vamos identificar aí a vontade patológica, tá? Então, qual é a interpretação desse sonho? A interpretação desse sonho é que a pessoa se serve mal nesse banquete da vida. Quando ela vai se servir nesse banquete da vida, ela se serve mal, ela come requentada, ela come frio, ela não se trata de uma maneira adequada, ela não se cuida. Então essa é a postura que ela tem na vida, na relação com ela própria. Então o sonho mostra que é a vontade que determina as nossas escolhas. Sempre as nossas escolhas são determinadas pela vontade, não é algo que a vida impõe a nós, não é algo que os outros tramaram para nós, não é algo que o outro fez para mim, é a sua vontade que pratica a escolha daquele tipo de coisa. Então é você que realiza essa vontade patológica, que acaba te prejudicando, é você que escolhe isso. Então o sonho está mostrando que esse sonhador se serve mal na vida. Então, se o sonho mostra isso e se você identifica isso e faz a leitura disso no seu sonho, o que ele está dizendo, qual é a mensagem que ele está mandando você fazer? Pare de se servir mal na vida. Quando você for se servir, apronte tudo certinho para você. Coloque coisas de qualidade, coisas que você goste de comer. É claro que isso não está falando, o sonho não está falando só de comida, o sonho está falando de tudo, né? Da sua postura com a vida. E que você precisa se servir melhor na vida para você desfrutar e saborear melhor este banquete, essa festa que é a vida.
Senhores, e-book disponível no meu link na bio. Espero muito que vocês gostem. Fiz com muito carinho. Está lá disponível para vocês. É só clicar e lá no ícone e-book Simbolismo dos Sonhos. Lá eu dou exemplos novos para vocês. Tem lá o sonho do atropelamento do cachorro. Fiquem bem. Bom domingo a todos. Até a próxima live no próximo domingo às 10 horas. Grande abraço, grande beijo a todos. Tchau, tchau, senhores.